Tem. Quando você falou da questão da pessoa aí, dos teus seguidores, que não gostou muito dessa influência. Existe. Existe espírito de prostituição, espírito de morte. Se você pegar no Antigo Testamento, o livro de Tobias, Sara, ela casou 7 vezes e tinha um espírito chamado Asmodeu, que antes dela consumar o casamento, matava os maridos. Então, existe uma realidade espiritual negativa da ação do demônio. E a consequência de quem pratica isso? Porque hoje em dia tem... Tem todo tipo, né? Tem um pessoal que vende conteúdo na internet. Tem escola de magia, tem gente que dá cursinho. Eu fui pároco numa cidade no interior de São Paulo, só que no interior, não aqui de Aparecida do Norte, mas no interior lá para lá de Campinas. Eu trabalhei numa cidade de 20 mil habitantes. Tinha uma escola de magia e de bruxaria na cidade, com 20 mil habitantes. Lá no Rio Grande do Sul, a minha terra natal, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul. Lá tem muitos terreiros de Umbanda, centros de Umbanda, muitos lugares consagrados ao demônio. Que coisa, né? Que você veja que a gente podia, né, falar aqui que esse tipo de conversa é uma coisa que só vem realmente do pessoal evangélico. Não. Infelizmente, padres católicos falam isso. Um padre exorcista falando que lugares de religiões de matriz africana têm demônios. Eu admiro. Tenho uma certa admiração pelos padres, porque são pessoas, pelo menos alguns, né? São pessoas estudadas. Tem alguns padres que falam... Então, pelo menos antigamente tinha os padres que falavam latim. Você vê que o próprio Papa tem que ser uma pessoa que fala vários idiomas. Eu esperava que realmente eu fosse encontrar mais padres assim. Que pregasse o que Jesus pregou, a tolerância, o amor ao próximo. Você veja que ele está falando que nesses lugares tem demônio. Que curioso, né? Que muitas dessas religiões adotam os padres católicos, como o São Jorge, por exemplo, que eu sei que algumas matrizes africanas têm ele como um santo ou algo do tipo. Não só São Jorge, mas o que eu sei e que eu me lembre é um desses. E a igreja e o padre que está falando que esses lugares têm demônios, os lugares onde tem os santos católicos que algumas religiões de matriz africana incorporaram suas crenças, é o demônio. É o que ele está falando. É um lugar que tem demônio. Se ele está falando que tudo que tem ali é coisa do demônio, então o padre católico que eles adotaram para a crença deles, São Jorge, também deve ser. Ou será que não? Como é que fica aí nesse caso? Que coisa, né? Isso porque eu não vou nem partir para a Bíblia. Né? Porque daí eu vou começar a questionar também umas coisas que a Igreja Católica faz que não tem nada a ver com a Bíblia. Satanismo. André Surak. Olha isso. Estão pegando a imagem de São Jorge para fazer satanismo. Que coisa, né? Botou tudo no mesmo saco, né? Coisa.
Satanismo. É do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. É. Um dos maiores santuários satânicos. Ok. Só que assim, eu não vou dizer o que acontece com essas pessoas. Por quê? Olha o que esse discurso aí não vai influenciar aí, hein? Cristãos aí, né? Que se dizem cristãos, vão ouvir o padre falando isso, para depois passar aí ocasionalmente aí, por acaso, aí na frente de alguma casa de religião de matriz afro, para fazer o quê, né? Porque veja que ele não dá nenhum conselho, né? Olha, isso aqui eu acho, mas... Que coisa. Porque por mais que eu pratique o mal, Júnior, eu nunca posso esquecer que o Deus que eu acredito é um Deus bom e rico em misericórdia. Que bondade, né? Se ele aprende que Deus é isso, ele deveria reproduzir o amor, a misericórdia. E foi o que Jesus ensina na Bíblia. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, através do perdão e da misericórdia. Ele deveria estar pregando esse amor, né? Que morreu na cruz para nos salvar. Se você, na hora da morte, se arrepende, Deus é fiel e justo e Ele perdoa. Eu não posso dizer que essa pessoa que praticou o mal a vida inteira, ela está condenada. Porque o juiz dos vivos e dos mortos não sou eu e nenhum padre. É Jesus. Então, o que nós fazemos? O nosso papel é alertar as pessoas a sair dessa vida. É rezar para que essas pessoas possam se converter. Por que eu digo isso? Porque eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. Né? Nós estamos falando da minha vida superficialmente. Mas mesmo superficialmente, você pode perceber que eu não tive uma vida boa. Eu não tive um caminho reto. Eu andei perdido pelo mundo. Eu andei perdido no mundo das drogas, da prostituição. Eu falo, eu fui noivo 2 vezes. Eu namorei metade da minha cidade. Eu tinha uma vida desregrada. Eu mergulhei no pecado. Só que Deus me alcançou. Assim como Ele pode alcançar também essas pessoas que praticam essas outras realidades espirituais. Então eu não posso dizer, tá condenado. É Deus que julga. É Deus que julga, né? Verdade. É Deus que julga. Mas não tá Ele aí julgando, falando que casas religiosas de matriz africana, onde tem os santos católicos, é coisa de satanismo? Você julgar, não é? Talvez seja um problema cognitivo. Talvez seja um problema que ele não perceba que ele está se contradizendo aqui. Que coisa, né? Só que nós precisamos, pelo menos, viver a minha missão. Anunciar a verdade para que todos alcancem também a conversão e a verdade de Cristo. Isso aí, o pessoal tá perguntando. Gente, eu não vou apresentar o André Surak, o padre não precisa saber quem é, não. Tá? nem queiram aqui. Será que é isso que Deus quer, que ele pregue isso daí? Essa discordância aí? Será que é isso que Jesus ensinou? Acho que não. É muito polêmica, porque ela ao mesmo tempo que ela é prostituta, ela se diz pastora, diz que... Que bom! Não, eu quero conhecer. Eu quero conhecer a prostituta pastora. Põe o vídeo aí, vai. Põe só um vídeo. A primeira afirmação. Ai, meu Deus do céu. Porque são coisas contraditórias. Eu ser prostituta e ser pastora. Então tá. Olha que coisa, né? Olha quem tá falando de contradição, né? Tá bom, põe aí pra gente aí o vídeo.
afirmação é: Deus me fez ser prostituta para espalhar a sua palavra. A partir do momento que nós estamos falando do Deus cristão, o Deus da Bíblia, ele condena tudo aquilo que você aprova. Ele condena a prostituição, ele condena a impureza. Isso é a sua opinião, eu respeito. Agora você pode respeitar a minha? Opinião da Bíblia, né? Isso, Da palavra ok. de Deus. É a Mas tua você pode- interpretação da Bíblia. A Tem Bíblia várias só tem uma interpretação. Não, tem várias A única, a interpretações. verdadeira. Tem as religiosas e tem quem conhece a graça. Eu não estou falando de um passado que já passou. Eu ainda sou profissional do sexo, entendedor da pode palavra. falar o texto? Não, eu não te interrompi. Mas tá fora Você do tem o texto. Espírito Santo? Então controle-se. Você vai olhar pra mim ou você vai olhar pra folha? Quando eu precisar, eu vou olhar pra folha, porque você é muito estudado. Eu não tenho a Não, inteligência não que sou, você não sou, tem. não sou. Vocês são doutores da Não lei. sou. Eu só sou uma Sou pecadora. não sou ninguém. A parada é a seguinte: Deus fez a gente a imagem e semelhança dele. E o que você escolheu fazer com a sua vida foi se desaproximar disso. O negócio é o seguinte, Andressa. Você sabe muito bem que o que você faz Olha, quem não assistiu, assista. Eu analisei. E é incrível. Incrível como ela realmente estudou a Bíblia. Impressionante. Quem não assistiu, assista. Vale a pena. é errado moralmente. Mas eu sei, eu me reconheço como pecadora. Perfeito. E você não peca? O que Você não sentiu? pecou hoje? Hoje ainda não. Ah, não? Não, hoje ainda não. Tô Você viu que você não é mentirinha, tão meu culto. tentadora quanto você pensa que é? Não, mas eu não Pois vim é. aqui pra te tentar. Hoje ainda não pequei, não. Ainda? Ainda não pequei. Quer dizer que a pessoa ainda conta, né? O desejo tá no teu coração, Não, sabia? eu- Que eu provocar a sensualidade não é pecado. Você não provoca a sensualidade. Não Isso é tem bizarro. versículo. O problema não é cometer o pecado, o problema é se manter no pecado. Meu amor, você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe daqui a algumas horas. Sim. O ladrão na cruz. Ele Ele se salvou almas. Ele só se arrependeu. Você falou do ladrão da cruz, querendo justificar uma salvação. Você sabe por que o ladrão da cruz foi salvo? Porque ele creu. Ouviu Você vai ter e essa creu. oportunidade? Isso é graça. Olá, me chamo Então tá bom. André Então tá bom, Suraki. chega. Sou empresária. Que bênção. Ai, não acredito que eu tô fazendo isso. Quando a né? gente fala com a profissional do sexo, a prostituta, a gente tem que lembrar aquilo que o Evangelho de João, capítulo 8, Jesus vai dizer, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Ele não condenou ela, mas existe uma condição. Seja para qual for o pecado, ela está certa. Todos nós somos pecadores, sim. A todo instante nós pecamos. A palavra vai dizer, o justo peca 7 vezes ao dia. Imagina nós que não somos justos. Mas a condição é, depois que eu encontro com a graça, depois que eu encontro com Cristo, o que Jesus disse àquela prostituta? Alguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aqui está a condição. Tá completamente equivocado, né? Coisa. Que coisa. Eu achei que ele fosse lá adentrar, né? Não, ela falou aqui da graça. Ah, é muito interessante, né? Que ela se diga assim, ainda conhece, né? A passagem de Jesus. Olha, ela falando, né? Que a pessoa se salvou porque creu. Ele está falando que a condição de você se salvar não se pecar, é conhecer e não pecar. E Jesus diz que você encontra a salvação se você acreditar. E agora? E veja bem. Essa mulher aí, que Jesus encontra, não é nada mais nada menos do que uma judia. Que estava ali para ser apedrejada, porque eles vivem o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é do judeu. Aquele pessoal estava no Antigo Testamento. Quando Jesus interveio ali para salvar essa judia que ia ser apedrejada, porque se a gente lê o Antigo Testamento, isso era uma prática muito comum, né? Então eles iam apedrejar. Aí Jesus interveio e falou, quem nunca pecou, tire a primeira pedra. As pessoas desistiram. Ele falou, vai, não peque mais. Eu não vou te condenar. Vai, não peque mais. Por quê? Porque ela estava ali na tradição dos judeus.
Quando ele falou para ela não pecar mais, é porque ela estava vivendo ali o Antigo Testamento. Era uma judia. Não era os gentios, que na Bíblia eles falam que quem não é judeu é gentil. Não era esse pessoal. Porque provavelmente talvez o judeu fosse olhar ali uma pessoa que não é judia, não é judeu. Um gentil, né? Como diz na Bíblia, um gentil. É uma pessoa aí que idolatra sei lá o quê. Deixa ele ali e a gente fica aqui com a nossa fé aqui e pronto, beleza. Provavelmente devia ser algo parecido com isso. Isso é pelo menos o que eu acho, né? Então, essa mulher aí é a judia, e Jesus está orientando ela, olha, já que você está vivendo o Novo Testamento, já que você está vivendo o Antigo Testamento, vai e não peque, vai e não desvirtue do caminho que você quer seguir. Da velha aliança, da antiga aliança, do Velho Testamento. Vai e não peque mais, não dá mais esse mole. Era isso. Então aqui o padre fala, né? Todo mundo fala, meu Deus, a mulher, a prostituta. Mas na Bíblia era uma judia. Era uma judia. Nem a Maria Madalena ali diz na Bíblia que é prostituta. Quem inventou isso foi os padres católicos. Não tem isso na Bíblia. E Maria Madalena provavelmente devia ser outra judia. Veja, Jesus, ele olhava a todos, ele não tinha essa coisa, mas ele veio para falar primeiro para os judeus. Pedro, João, Mateus, esse pessoal é tudo judeu. Um pessoal que andava ali. E que passaram a acreditar em Jesus. E acreditar que ele veio trazer as boas novas. É essa a história que eu conheço da Bíblia. Se vocês souberem outra, me conta aqui nos comentários. E eu fico muito triste de ver um padre fazendo esse tipo de coisa. Então é que ver que é uma coisa do sistema religioso mesmo, né? Não ser claro, não querer informar as pessoas, esclarecer as coisas. Aí fica aí julgando, depois fala que não é para Deus, fala que é só Deus que julga. E ele ainda diz que veio para passar essa mensagem para as pessoas. Que coisa, né? Eu fico muito triste com isso. Então, eu não conheço essa moça, mas só que assim, e não existe contra fatos, não há argumentos. Eu não preciso interpretar a Bíblia para quando Jesus diz no Evangelho, vai e não peques mais. Ele está dizendo, sim, existe uma transformação que precisa acontecer. E a partir daquele momento, a pecadora começou a seguir Jesus. Até Maria Madalena seguiu Jesus ao ponto de ir aos pés da cruz estar com ele. Coisa, né? Que coisa. Coerência eu seguir Jesus e eu conscientemente permanecer no pecado. Conscientemente. Tipo, a prostituição é conscientemente. Uma coisa é eu mentir. Eu posso mentir para justificar alguma coisa. Mas não é a gravidade do pecado da prostituição. Conscientemente eu quero ir. Não tem como eu ser alcançado pela graça e dizer que ainda continuo nessa prática. É isso aí, gente. Muito bem. Só questão moral, né? Só julgamento, condenação. E você veja que ele, além de ele estar omitindo uma coisa da Bíblia, desvirtuando, porque imagina, um lugar desses aí,
Será que ele não ia no lugar onde Andrea Surak vai, né? Ele não vai. Mas veja, que ela tá ali. E no meio desse lugar ela pode encontrar alguém que tá ali perdida. E ela tá ali do lado da pessoa para passar uma coisa interessante. Uma palavra de esperança. E que ele não vai estar lá. Mas ela tá. Já parou para pensar isso? Que às vezes tem uma pessoa que está ali triste, que ela mesma cita nesse debate, né? Olha, tá uma pessoa ali no canto, às vezes está depressiva, às vezes ela quer tirar a vida, não sabe o que fazer. E aí a Andrea Surak está ali para passar uma palavra de esperança. Eu não estou interessado no que ela faz. E nesse momento, eu acho que isso é o de menos, né? Ou vamos relativizar? A pessoa tá ali, vou tirar minha vida, vamos relativizar então. Andrea Surak não vai ali porque você não pode. Espera cair do céu alguém para ir ali? Pô, gente, não, né? Sabe, eu acho que prefiro ir pro templo da Andrea Surak. Porque com certeza eu tô achando que ela vai ser mais honesta do que esse pessoal. É muito triste, né? Muito triste. Então é isso, gente. Tchau.